Boa noite, Brasil! Boa noite, meu povo! Habemos um campeão entre nós. Está sem áudio? Gente, não brinca, pelo amor de Deus. Habemos um. Tá sem som? Gente, ninguém me ouve? É isso? Gente, João, tá sem som, gente? Eu estou sem som. Alguém me avisa, por favor? Por favor, Leandro, tá sem som mesmo? Alguém pode me informar? Crianças do meu Brasil, por favor. Vocês me ouvem? Alguém me ouve? Ah, te escuta. Ele escuta! Ele escuta! Charles, estou te puxando agora para a gente não perder tempo, querido. Vamos lá conversar. Temos muito assunto, muita resenha para botar em dia. Entendeu? Vamos lá. Ó, eu pedi para as pessoas mandarem perguntas. Algumas pessoas mandaram perguntas. Olá! Me escuta? Sim, sim. Ah. Não, rapaz, porque esse Instagram me pega cada uma, Charles. Uma vez eu fiquei 6 minutos numa live de madrugada falando blá, 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 e ninguém me ouvindo. Caramba! Não, Nossa. Ah, mas que bom ter você aqui, Charles. Nossa, estava já pensando, será que esse homem, um super campeão, vai bater papo comigo? beleza. Fa- Fala alguma coisa para eu ouvir você. Oi, você tá me ouvindo? Tô. Acho que está tendo um delay só. Menos mal, um delay tudo bem. Charles, me explica aí, meu querido, qual é a sensação de ser um campeão? Olha, agora a ficha já tá caindo. Já tô entendendo que eu venci o programa, que daqui a pouco vai chegar aí essa grana, esse sensação é muito boa, porque a gente se compromete a muita coisa, sabe? Quando a gente entra lá dentro. Quando você sai, você consegue ver a sua trajetória, já consegui assistir todos os episódios, já consegui ler algumas coisas que eu tinha escrito antes de começar o programa. Me traz cara, você escreveu ali uma trajetória de uma pessoa que ganhou o programa. E aí você só foi lá e colocou isso em ação. Então a sensação é literalmente dever cumprido. É. Não, e assim, numa edição que, para mim, eu gosto muito do Limite 1, acho muito bom, era inédito, mas foi a melhor edição de todos os tempos, com os melhores personagens. Eu entrevistei já aqui o Matheus Pires e o Pedro, e eu falei para ele, gente, qualquer um de vocês, mesmo as meninas que saíram no início e que tiveram pouca oportunidade de mostrar serviço, né? Todos vocês têm potencial para estar em qualquer reality show, para fazer programa, para participar de tudo, que era um grupo muito disposto, muito bom. Com certeza. A gente falou muito sobre isso lá dentro, principalmente quando a gente se conhece, porque a gente entende quem são as pessoas que estão dentro do programa, a gente entende de onde vêm essas pessoas, e aí quando as pessoas falam a profissão, o que elas fazem, o que elas acreditam, a gente fala, cara, que elenco magnífico, assim, que elenco magnífico. E a gente fica se elogiando um pro outro, porque realmente foi uma galera que queria estar ali, que queria viver aquilo ali. E o resultado foi isso. Pois é, mas é isso que eu quero saber de você. Perguntei para os meninos, quero saber de você. O que leva um doutorando de política pública com um trabalho na educação, está no seu caso, do lado do Diogo, né? Isso. Do lado do Diogo, de repente, passar uma propaganda. Ah, no Limite, vou me inscrever. Para comer comida esquisita, passar fome, cagar no mato. O que bateu na sua cabeça, homem? Olha, eu falo na minha trajetória, no vídeo da minha trajetória, eu falo que eu me proponho sempre a desafios que eu acredito que são inalcançáveis. A minha história ela é uma história que inspira, eu acredito muito. Eu sou acadêmico, não foi fácil entrar na universidade, não foi fácil me manter na universidade. Eu consigo uma bolsa de estudo para ir para Portugal e depois uma bolsa para ir para Espanha. Então, eu vou me propondo a desafios que eu acredito que são inalcançáveis, mas eu vou lá e consigo. Quando eu tô aqui no Brasil, tô com o Diogo, e aí a gente está assistindo No Limite no ano passado, ele fala, cara, você é uma pessoa que está sempre querendo novos desafios. E o programa ele tem tudo a ver com você. Você é aventureiro, você gosta de trilha, você nada muito bem, você já participa de competições aqui na cidade, voluntárias, sabe? Coisas voluntárias. Por que você não junta tudo isso, toda essa garra, essa vontade, para competir num programa onde você realmente pode ganhar R$ 500 mil e o carro a gente não sabia ainda, né? E aí eu falei, realmente
faz sentido o que você tá falando, faz sentido. E isso me leva a adiantar o doutorado. Eu ia defender o andamento da minha tese no dia 6 de junho. Dia 6 de junho eu estava gravando. Então eu tenho que movimentar toda uma vida, mandar e-mail para minha orientadora, pedir para ela antecipar toda essa defesa, pedir para ela assinar todos os documentos, deixar tudo preparado antes de abril para eu conseguir viajar com a defesa, com a tese já defendida, aceito, aprovado, porque agora a gente está de férias na Europa, são de férias de verão, então eu estou de férias. Aprovar tudo isso antes de eu ir, para eu conseguir muita tranquilidade. Então, até nisso, eu organizar para dar tudo muito certo. Então, eu acho que o que me levou é isso, a querer alcançar novos desafios. Não, eu fico imaginando a sua orientadora, as pessoas que estão em volta de você. Ah, eu precisava adiar um pouquinho. Ah, por quê? Não, porque eu vou para o No Limite. A pessoa, cadê a câmera? Cadê a pegada? É pegadinha. Então, eu falei, você acredita? Eu falei para ela. Eu não sei se ela acompanha o programa, mas de qualquer maneira, eu falei que eu ia para um retiro. Acabou que eu fui para um retiro. Foi. Eu ia ficar desconectado por 3 meses, porque acaba que é o período que eu fico desconectado mesmo. E que ela entendeu muito bem, ela falou que ela sabe que a gente está vivendo momentos em que as pessoas realmente precisam, às vezes, se retirar do mundo tecnológico. E ela só não sabia que eu estava indo para uma competição. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você tem algum fone de ouvido aí à mão? Eu tenho. Deixa eu. Sabe Tenho. porque tem umas pessoas reclamando que seu áudio está picotando um pouco. Aí eu queria testar se melhora com fone de ouvido. Às vezes fone de ouvido resolve. Para eu pegar ele. Pode Não, ser? vai lá. Você está em casa. Aqui é a sua casa. Gente, estavam reclamando que estava picotando um pouquinho. Aí eu pedi para ele fazer um teste. Às vezes bota o fone de ouvido e já resolve, viu? Mas assim, quem tiver pergunta, eu sei que o Leandro Faria botou uma pergunta aí, vou ver se eu consigo fazer. E agora? Vamos ver se está melhor? É, vamos ver. Aí vai informando aí, viu, galera, se parou de picotar. Isso. Não, mas e para quem que sabia que você iria? O Diogo, claro, e quem Ó, mais? oficialmente, Diogo. Diogo Ah, é a pessoa que oficialmente sabia. ah. Eu comentei um pouco com o meu irmão, para deixar ele mais ou menos preparado, mas não falei nada da viagem, não falei nada de que estava acontecendo, falei que eu ia me inscrever. Então, oficialmente mesmo, só o Diogo. Aí deixei alguns amigos já avisados, porque eu ia precisar desses amigos de maneira voluntária para cuidar das minhas redes sociais junto com ele. Mas oficialmente, assim, quem sabia o dia que eu estava indo, para onde eu estava indo e o que, que eu estava indo fazer era só o Diogo. Os meus pais eu não avisei, a minha mãe eu tive que omitir, falar que eu estava indo fazer, gravar. Eu omiti, porque quando eu resolvo me inscrever no No Limite, eu conto para minha mãe. E ela fica assim: meu filho, para quê? Você vai passar frio, fome, eu vou sofrer aqui. E aí eu falei, É, cara, se eu tadinho. falar se eu falar para ela que eu já tô indo, ela já vai sofrer com antecedência. Deixa ela entender quando ela vê na televisão ali, que eu acho que isso vai gerar para ela vai gerar um desconforto legal, assim, sabe? Não vai ser aquela coisa que ela vai sofrer por antecedência. Então eu prefiro não contar para ninguém. Falo para ela que vou gravar um programa de televisão de streaming, sabe? Que vai sair mais para frente, que vou ficar desconectado. E aí ela, quando ela já vê as chamadas, ela fala para mim depois: eu sabia que você ia, eu sabia que quando começam a anunciar, amanhã vamos anunciar os participantes. Ela falou, o Charles vai estar nesse programa. Ele falou outra coisa, mas ele vai estar nesse programa. Então, Coração de mãe não se engana. não se engana. Então, oficialmente, só o Diogo sabia de tudo, né? Do que aconteceu, assim. Não, porque isso eu acho que é o mais divertido, gente. Eu queria que tivesse uma câmerazinha na casa, assim, de seus amigos, dos seus pais, quando surge a chamada ou quando aparece a televisão, porque a própria Bruna Marquezine conta isso, que ela estava tranquila em casa, e de repente ela liga a televisão, dá de cara com a Manu Gavassi, que era uma das melhores amigas da vida dela, e a Manu não contou, ela falou que ela quase Exatamente. infartou. Ela ficou assim. Essa reação das Exatamente. pessoas deve ser muito Exatamente. divertido. Exatamente. E eu acho que é legal também. Eu acho que. Eu não avisei pra minha chefe, pra você ter uma ideia. Eu pedi É, tanto não, porque não perdão. pode também, né? Porque se você avisa e vaza, de Isso. É porque repente. é isso. Uma das coisas que me É, eliminariam, por exemplo, era alguém noticiar o meu nome antes da isso. própria emissora. E é óbvio que isso tem que ser um segredo, porque é muito legal. Caramba, uma pessoa de Angra, uma pessoa, ninguém daqui de Angra foi para um reality show e tal. Então, essa emoção é muito importante. Então é isso, eu levei muito a sério e não contei para ninguém.
E me diga uma coisa, o Clécio, na finalíssima, na véspera da final, ele contou que foi uma estratégia dele se fingir de morto para comer o coveiro. Ou seja, ser um jogador que fosse importante para o grupo por conta de força, que tivesse uma importância ali notada, mas que não se destacasse muito. Para que caso ele conseguisse chegar nas provas isoladas, sozinhas, ele mostrasse todo o poder dele. Você não, você foi um jogador importante o programa inteiro, você apareceu o programa inteiro, um pouco diferente dele, mas quando você chegou na final e você saiu matando tudo, eu falei assim, este bicho estava escondido, gente. Estava se fingindo de morto também, ele não deu tudo antes. Como é que foi a sua estratégia? Então, é que é muito complicado as duas fases do jogo. Quando a gente vive a fase em grupo, que é a fase Tribulua, são 12 pessoas, vamos pensar assim. É difícil dar destaque para 12 pessoas, é difícil dar ali aquela visibilidade para as 12 pessoas. Então, o que eu acabei fazendo na fase Lua vou me conectar com essas 12 pessoas, vou mostrar o meu valor tanto dentro da tribo quanto fora, que é nas provas, porque ali nas provas eu e o Janarão, a gente tinha o mesmo perfil, a gente tem o mesmo tamanho, estatura, peso, então prova de equilíbrio, prova na água, prova na altura, Charles e Janarão. Então, eu já mostrei ali onde eles precisavam de mim, onde eu sou muito bom, e eu já ganho a galera assim. Então, ninguém... não, a princípio a gente não pode eliminar o Charles, porque, querendo ou não, ele é uma peça fundamental para fazer as provas de agilidade, e ele, junto com o Janarão, é melhor ainda. Então, a gente tem muito essa pegada na fase Lua. E aí, mesmo assim, criam-se as alianças e tal. E diferente do jogo do Clécio, eu não fico tímido. Tanto é que quando eu saio do programa e vejo o depoimento das pessoas falando, não, o Charles, ele nada, ele corre, ele faz comida, ele pega lenha, ele faz fogo, ele faz tudo. Então, ele não é uma pessoa que está ali discreto. Pelo contrário, ele está mostrando que ele está ativo. Só que na fase estrela, já é aquilo. Agora é você e você. Você tem as suas alianças, mas você precisa mostrar que você veio para ganhar esse jogo. E aí eu começo já fazendo isso na primeira prova de imunidade. Exatamente. Rapaz, você foi o que mais ganhou prova, né, sozinho, não foi? Foi. Na verdade, eu e o Ipo Jucan, a gente tem o mesmo número de provas, mas eu tenho 2 imunidades, que são as provas mais importantes, e uma privilégio. E ele tem 2 privilégios e uma imunidade. E aí, quando eu não ganhava a prova, praticamente eu ficava disputando a prova com quem ganhou. Então, isso era muito interessante para eu conseguir falar, caraca, tudo bem, não consegui dessa vez, mas ficou entre eu e a pessoa que ganhou. Então, querendo ou não, eu estava ali me destacando. Então, quando eu chego na fase estrela, eu chego com muito sangue nos olhos para vencer. E aí, eu fico 3 horas e 55 minutos na primeira prova que o Ipo Jucan ganha. Eu saio com quase 4 horas de prova e penso, cara, se amanhã for uma prova de resistência, eu vou ser melhor do que hoje. E aí a gente chega no dia seguinte, é uma prova de resistência, e eu falo, eu não vou sair daqui. E quando eu vejo as pessoas saindo com 5, 10, 15 minutos, eu sinto que eu estou muito bem, eu falo, eu não vou sair. Aí fica eu e o Janarão ali, eu consigo ganhar a primeira imunidade, eu vou e ganho a segunda imunidade, e aí eu mostro que o Charles, que ao mesmo tempo que não era tímido lá na fase Lua, que estava se mostrando, se comprometendo nas provas, é o Charles que veio para ganhar esse jogo na fase estrela. Eu já tinha uma aliança consolidada, então as pessoas me perguntaram muito sobre, você não tinha medo de ser votado por ser muito forte? Óbvio, eu tinha medo. Mas ainda assim, eu jogava muito nas provas e jogava muito no acampamento, porque eu precisava manter as minhas alianças ali consolidadas, porque se eu não ganhasse uma prova, eu sei que eles iriam me ajudar a avançar no jogo. Então, basicamente, foi essa estratégia. Vocês formaram ali uma aliança muito bacana. Principalmente vocês 3, aí depois veio o Lucas, que também foi um agregado querido, né, para ficar perto de vocês, mas vocês 3 foi muita firmeza. E aí eu estava lendo uma entrevista da... Ai, quem era que estava falando isso, gente? Eu não lembro agora se foi a Guza, que ela estava dizendo, não sei se você leu, ela dizendo que a tribo Lua não vai para frente porque são desorganizados, são bagunçados, ninguém se gosta lá dentro. E aí eu fico lendo, imaginando depois dela dizer isso, minha filha, nunca preveja mais nada. Porque só deu Lua, gente. Até os outros 2 que estavam lá, que era do Sol, era da Lua no final. Só deu Lua. Só deu Lua.
Exatamente, exatamente. Eu acho que a minha visão de jogo era que a gente era mais desorganizado. Eu acho que a Uhum. gente era muito mais desorganizado. As intrigas, a gente está num programa que aí a gente começa essa live falando, um programa com pessoas totalmente diferentes, de É. estados totalmente diferentes, com profissões totalmente diferentes, com crenças, enfim, N coisas totalmente diferentes. Então, as briguinhas, as intrigas, elas estão ali para isso, entendeu? Eu acredito que esses perfis, eles estão ali para isso. Sim. Então, tudo bem acontecer, tudo bem a gente saber lidar com isso. Eu acho que o importante é a gente saber lidar com isso, e a gente falava muito isso lá dentro. Olha só, a gente precisa ter as nossas diferenças, indiferenças aqui dentro da tribo, mas quando a gente sai para fazer uma prova, é esquecer tudo isso, porque se perde, e tem uma fala minha que mostra na edição, quando a gente sai daqui, se perde um, perde todo mundo, e se ganha um, É. ganha todo mundo. Então, aqui, lá fora, ela fazendo a prova, a gente precisa esquecer toda essa rivalidade e precisa entender que a gente precisa ganhar a prova. E então eu acredito muito na desorganização. É. Às vezes, a gente chegava em provas que a gente tinha, não sei, meia hora à frente da tribo Sol, porque Sim, sim. eu via a Sol também muito desorganizada no sentido de agilidade, de mar. Quando tinha É. uma prova que era para nadar, pegar alguma coisa no mar e voltar, o Sol era muito desorganizado e a Lua era muito organizada. Mas quando tinha que parar e pensar, o Sol retomava o tempo e a Lua começava na sua desordem ali pensando uma coisa que Gente. às vezes era fácil, era simples. Então eu acredito muito mais nisso, porque querendo ou não é o que você falou. Chegamos na final e praticamente a tribo Lu inteira É. era a final, porque o Lucas, eu, o Tojucan e o Vitor éramos a tribo Lu, entendeu? É. E quase que os três da Lua, Quase, gente. oficial, quase que os três da Lua chegam à Terra. É, não, na reta final do programa eu falei assim, meu Deus, eu estou tão feliz enquanto público, tá? E ao mesmo tempo eu estou vivendo um momento tão complicado, porque nunca na minha vida, na história de um reality show, todas as pessoas que eu gostava e eu torcia chegaram na final. Faltou o Pires, eu era apaixonado pelo Matheus, gente. Aquela jogada que ele fez, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Faltou o Matheus ali, mas é você. E Pojucan, Vitor e Lucas eram as pessoas que eu mais tinha me afeiçoado ali. E chegou todos na final e eu falei assim, gente, até postei isso. Tanto faz qualquer um que ganhe. Mas no fundo eu tava assim, ai, mas seria tão bom se o Charles ganhasse. Porque a sua alavancada final foi Sensacional. sensacional. Quando você foi pra final, eu até falei assim, eu acho que o Charles, por ser um menorzinho, capaz dele se prejudicar ali. Aí você pega a minha cara e esfrega na areia da praia, vencendo logo a prova de A imunidade, uma prova prova. dificílima, complicada. Exato. Então foi muito legal, gente, muito legal. Ai, que bacana, que bacana. Agora, assim, quando vocês chegaram lá pro programa, vocês se conheceram antes da divisão de tribos? Ou quando vocês Não. vocês A já se gente só se localizaram quanto conhece, tribos? a gente só Ah, se conhece oficialmente quando nem no barco a gente não conversa um com o outro. É aquele momento ali todo mundo só se olhando, trocando olhares, tem que pular, a gente pula, nada. E a gente se olha nos tapetes, os homens, os 12 meninos ficam do lado, as 12 meninas do outro. E depois a gente já percebe que tem uma galera de azul e uma galera de amarelo. E aí sim, acontece a divisão das tribos, que é igual vocês viram na televisão. E nesse momento a gente pode cumprimentar, falar um com o outro, mas só da sua tribo. Então, por exemplo, a tribo Sol, a gente não teve contato nem ali no primeiro dia. Ali já começa essa divisão das tribos. Então a gente só se conhece, só se entende mesmo enquanto nós somos a tribo Lua, naquele exato momento em que a gente chega na areia e acontece a divisão Sol e Lua. Antes disso, a gente. gente não troca uma palavra. E o susto que você tomou quando você viu a gigantesca diversidade que esse programa apresentou esse ano? Olha, eu sou acadêmico e eu estudo essas questões de diversidade, representatividade. Então, quando eu olhei, eu já vi, eu já consegui. Porque é isso, querendo ou não, a gente acaba sendo, vamos botar assim, cota nos reality shows. Um Sim, homossexual, uma pessoa é. negra. E nesse não, eu já consegui identificar o Pires, o Lucas, e eu falei, caramba, que interessante, que interessante isso. Aí eu já vejo o Janaron e eu falo, meu Deus, isso aqui vai ser muito lindo de viver. Deve Não, e ser aí tem a emocionante. TM oriental e as meninas negras. Gente, Exato, exato. Você vê, a gente consegue identificar que ali várias pessoas estão sendo representadas, não é só por uma pessoa, é por um grupo inteiro. Eu tenho essa conversa com o Vitor no lago e eu falo sobre isso.
E aí, quando eu vejo esse cenário, eu falo, cara, isso vai ser muito lindo, isso vai ser emocionante. E aí, quando eu descubro, porque até então eu vejo o Lucas as vezes pintadas, eu vejo o Pires com a meia, mas a gente não tem interação. E quando a gente tem interação, eu vejo que ele é acadêmico também, então eu falo, cara, É. além de a gente não ser cota na questão de ser homossexual, a gente também não é cota no acadêmico, sabe? Então a gente está aqui, está dominando, a gente está na... Enfim, foi assim, foi desse jeito que eu estou te contando, com essa empolgação, quando a gente se conhece e entende que a gente está representando muita coisa ali dentro. Eu achei que foi assim a melhor representação do Brasil, do que é o Brasil, um país continental, com as culturas de todos os lugares, de dia do sul até lá em cima. Para mim, foi a melhor representatividade que eu vi do Brasil num programa de televisão. Foi muito legal, foi muito bonito. Agora, Exatamente. sim, qual foi a prova mais dolorosa que você perdeu? Você ou o grupo? Qual foi aquela que na hora de perder desceu quadrada? Olha, eu vou falar, a prova lá dentro é muito complicado quando a gente finaliza uma prova e não dá certo. Porque a gente precisa entender que a culpa não é sua, mas como você ficou responsável por finalizar uma prova e você não consegue, você acaba internalizando uma culpa que não existe, mas que você internaliza. Então eu acho que no grupo, a prova para mim, Charles, mais difícil foi quando eu fiquei para finalizar com a Bruna e com a Shirley a prova dos cubos lá, que a gente teve que montar os cubos. E ali entra um fator que prejudica um pouco mais, que é a altura. Eu e a Bruna, a gente não tem altura. E a Shirley, para levantar o cubo, o quarto cubo. E a gente se olha e a gente faz assim com a cabeça e fala, não dá. E aí, por questões de segundo, eu penso, cara, eu vou subir lá em cima e vou puxar esse quadrado, esse cubo, que é muito pesado, e a gente vai tentar. E aí eu consigo subir, vejo que não tá, rasgo a minha perna inteira, e depois ela sangra, porque fica machucado, e eu vejo que não dá para montar, e aí a tribo sol acaba montando e a gente perde. E ali, para mim, eu até me emociono na volta, eu choro um pouco no acampamento, porque é isso, eu sinto uma culpa de ter fracassado enquanto equipe. E aí os meus companheiros falam que não, que isso já aconteceram várias vezes. Foi a primeira vez que eu finalizo uma prova e que não dá certo, entendeu? Então essa, para mim, foi uma prova que me frustrou muito enquanto equipe. Enquanto Tribo Estrela, uma prova que me frustrou muito mesmo, e eu acho que foram duas, foi a prova das cartas que eu disputei com o Ipojucan. E ali eu estava muito concentrado, Nossa, foi. Você ficou muito, muito, desesperado. muito. Ali eu estava muito concentrado. No começo que ele anunciou as cartas, a gente já vem falando disso há muito tempo, há muito tempo. E eu pensei, cara, seja maduro o suficiente para não se emocionar, para não deixar essas emoções entrar dentro de você, porque era uma prova de equilíbrio. Se eu É. chorando, aquilo ali ia partir no meio e eu não ia conseguir nada. Então, focadíssimo assim, não, essa prova é minha, vamos. Só que depois do campo pensou a mesma coisa. E aí foi eu e ele. Tanto é que todo mundo sai rápido. E fica eu e ele até a penúltima etapa, que são as partes que a gente tem que ir encaixando. Quando chega na penúltima, eu já tô sem os meus braços assim apertadinhos, eu tenho que abrir ele. E aí eu já perco eu já não sei a força que eu tô fazendo sobre aquela reta, e aí eu acabo perdendo a prova. Ali para mim foi muito frustrante, porque eu sabia que a recompensa era me conectar com a minha família, não sei, uma semana, 2 semanas antes do programa acabar. Então, talvez eu teria um gás muito maior para vencer o programa. Eu mentalizei muito isso. E a segunda foi a prova também individual, onde o Clécio ganha e eu fico para trás. Lá eu consigo cortar a corda, que foi muito difícil, porque o meu pé não dá altura ali, mas ainda assim eu levanto o meu quadril com as mãos, fico lá com o pé até conseguir cortar. Mas na hora de passar, a André é mais rápida, passa, pula, pega a chave e eu fico para trás. Ali eu também me frustro porque era um passaporte, o Fernando falou, é um passaporte para a final. E aí É. quando eu não consigo, eu falo, caramba, foram duas provas que me marcaram assim, muito, muito, muito. Porque tinham significados muito importantes para mim naquele momento. Gente, isso tudo, lá naquela dinâmica, deve ter uma proporção, né? É de você, no mesma hora, ouvir Maísa cantando Meu mundo caiu, aquela coisa assim de... É inexplicável. Aqui a minha família me pergunta por que às vezes você está com o olho fechado? Porque às vezes eu estou no tapete com o olho fechado e assim, eu estou escutando o Fernando falar e falar sobre a prova. A gente não pode olhar para a prova antes. E eu estou mentalizando o que ele está falando e como eu vou fazer. Então tudo é muito intenso, porque ele está falando muito rápido, mas na minha cabeça parece que eu estou criando todo o cenário de como eu posso ganhar aquela prova. E a minha família, meu Deus, você está de olho fechado, você está ali. E tipo, na minha cabeça eu estou ali concentrado
pensando exatamente os passo a passo que eu tenho que seguir para ganhar aquela prova. Não, e a prova da carta, então, teve um momento que estava rolando a prova, eu saí. Quando foi naquele segundinho que eu precisei sair, o Pojucan ganhou. Quando eu chego, você estava aos prantos no tapete. Aos prantos. Eu falei, meu Deus do céu, o quanto que um pedaço de papel com umas letrinhas de pessoas com quem ele conviveu a vida inteira, e daqui a alguns dias vai reencontrar, é importante, é um diferencial nesse momento, né? E ele ter queimado ali as cartas, eu acho que piorou pra gente. Ah, isso foi, gente. Isso foi sádico. É como se você tivesse ali ainda, e aí vai queimando, é como se fosse, as letras fossem, sabe? Perdendo a forma e transformando em nada, assim. Então eu acho que ali eu fiquei... Nossa, eu fiquei muito, muito assim, porque era isso. Eu tava disputando a carta com o Ipojucan. Eu fiquei muito feliz por ele. Eu li a carta dele, todo mundo lia a carta dele, tentava entender as palavras pra gente, como se fosse pra gente, as palavras da Laís. Mas é isso, ter perdido aquela prova gerou assim uma coisa que, caramba, foi por um segundo. Talvez se eu, num piscar de olhos, ele teria saído e não eu, mas tá tudo bem, a gente tem que saber lidar com essas situações também. Tudo ali dentro é um aprendizado, né? Tudo, cada passo. Exatamente. Eu acho que saber entender a vitória do outro, igual quando ele ganha, óbvio, tá todo mundo muito mal, mas ao mesmo tempo é isso. É ele que vai ler a carta da família dele, ele vai ficar muito feliz e ele vai passar pra gente essa energia. Então a gente acaba absorvendo muito essa energia e isso acaba dando gás, porque querendo ou não, a gente chega na final. Tem alguma característica sua que você acredita que tenha sido modificada nessa experiência tão intensa? Por exemplo, sei lá, vai ser uma bobagem. Eu não comia batata. E depois você comer qualquer coisa que caísse na sua mão lá, entendeu? Achar os doces de coco do Pojucan, uma iguaria dos deuses. Teve alguma coisa assim que você foi uma mudança muito radical, de verdade, mais do que espiritual ou emocional? Eu acredito que deva ter tido alguma mudança, algum ganho, né? Mas teve alguma coisa específica? Olha, eu não tenho mais medo de barato, não tenho mais medo de nada, porque nem de subir, nem de altura, nem de tempo. Eu acho que dá para linkar isso com o salto de paraquedas que eu acabei de fazer com o Fernando no domingo. Eu acho que eu acabei de escrever para ele falando sobre isso, acabei de publicar também um vídeo que saiu, o vídeo do nosso salto. E eu falo isso, eu antes de entrar no No Limite, eu já tive o convite da minha chefe, já me chamou para saltar, e eu assim, eu acho que não é para mim. Sabe, eu não tinha a vontade, aquela sensação de me desafiar. E quando eu termino o programa e o Fernando oferece o salto pro ganhador, no dia seguinte eu já escrevo para ele, falo, cara, eu tô preparado para saltar. Então eu acho que esse poderia ser um ponto chave para responder a sua pergunta. Verdade. E aí a gente acaba que na semana seguinte, uma semana que acaba o programa, eu já tô saltando de paraquedas com ele. Gente, e fazendo uma coisa que eu não imaginava estar fazendo em uma semana. Teve isso. Esta pessoa sai daquele massacre. Tudo bem que você já estava em casa, tinha uns dias, já estava recuperado, mas sai daquela loucura e aí vai pular de paraquedas com o Fernando Fernandes. É só isso. Foi. Eu acho que foi para coroar, eu falei para ele. E como foi? Foi incrível, assim. Eu falo que a sensação de sentir o vento batendo no seu peito, você vê a imagem do chão muito minúscula, porque literalmente você tá voando de avião e vê lá as casinhas pequenininhas, é libertador, assim. Eu acho que se eu sair do No Limite outra pessoa, depois desse salto, eu sou outra pessoa ainda, entendeu? E o momento de se jogar, porque eu acho que nisso tudo, o momento mais louco para mim é aquele momento que você tá no avião e você tem que pular, que eu acho que eu ia empacar ali. Eu acho que eu falei para ele também isso. Eu falei, você não pode ir pensando nisso. E o momento que eu vou me jogar? Pelo contrário, você tem que ir entendendo tudo que vai acontecer. Quando a gente já estava para abrir a porta, por incrível que pareça, eu já estava assim, abre essa porta, eu quero sentir isso. Acaba e eu falei assim, eu preciso conversar com a minha psicóloga, porque eu estava animado para que a porta se abrisse, para que eu vivesse aquela experiência. E eu pensei, eu preciso compartilhar isso com a minha psicóloga, com a minha terapeuta, para ela me explicar um pouquinho que sensação foi essa que eu senti na hora, que foi muito boa. E não foi nada pesado, assim, nada de medo, nada de me apavorar, entendeu? Então eu fiquei muito feliz por ter ganho o programa. E eu fiquei muito mais feliz de ter saltado de paraquedas, que eu já senti que realmente o medo é uma coisa que aprisiona. E eu não me sinto aprisionado mais por nada, assim, sabe? Eu acho que
Essas palavras, vou até escrever aqui que eu estava buscando palavras bonitas para falar sobre o salto e essa é uma delas, essa frase é uma delas. Eu me sinto livre. Que legal, que lindo. Agora, isso abriu uma porta, por exemplo, daqui a alguns dias você vai pular de bungee jump, estará fazendo escalar. Abriu uma porta para sua vida? Não, abriu, com certeza, porque eu já sou um cara do esporte, eu Uhum. gosto de, eu sou na competição natação, aquatlon, correr, nadar, eu já sou, só que radical, eu sempre pensava, ai, tem que estudar, ai, eu tô fazendo minha tese, ai, eu tô trabalhando, então eu não conseguia deixar isso entrar na minha vida. Minha própria chefe já tá me chamando para fazer o bungee jump, para descer o rapel de uma pedra que tem em Angra. Eu falei, cara, vamos, porque eu sinto que é o momento. Eu sinto que eu tô realmente livre e eu quero sentir a experiência de cada detalhe, sabe? O paraquedas foi um, descer de rapel de uma pedra vai ser outro, enfim. O dar de balão vai ser outro, então eu acho que eu Eu tô acho aberto. lindo. Eu acho lindo. Agora, o que sua mãe e o Bruno acham dessa liberdade? Eu não falei, você acredita também que eu ia saltar para minha mãe? Eu não falei. Eu falei assim, mãe, fim de semana vai acontecer uma parada muito legal. E aí vocês vão ver na hora. Porque senão ela ia, tadinha, ela ia ter uma parada cardíaca se ela Ela soubesse não que eu vai ia confiar saltar de mais em novo. você. Você vai dizer, mãe, eu vou ao cinema. Ela vou junto. Exatamente, exatamente. Então eu não falei. Eu falei para meus irmãos, não falei para ninguém. Falei, deixa todo mundo descobrir na hora. Que é isso também, a emoção da galera. Cara, ele vai saltar de paraquedas. Essa emoção eu acho que é muito legal. Imaginar as pessoas vendo esse momento acontecer. Não, eu acho lindo, acho maravilhoso, aplaudo, mas não conte comigo, tá? Não me chame, Ai, não ai. dá, né? Isso é uma coisa que eu sempre brinco. Iria para qualquer programa, mesmo no limite, gente, porque eu fico imaginando que assim no programa a gente vê muito o dia e só vê a noite caso dê uma treta, né? Chuva, vendo o contrário, a noite não é mostrada no programa. Eu fico imaginando como era depois de, sei lá, ter perdido uma prova de virada para o Grupo Sol, à noite, passar aquela noite. Como eram as noites lá? Eu sei que com chuva, com frio era pior, mas como eram as noites? Imagina as primeiras noites, como eram? As noites eram muito ruins, assim. No geral, se eu te falar, teve uma noite boa. A Marta, que acabei de falar dela, minha chefe. Oi, Vamos, Marta! vamos descer esse rapel aí, Marta. Então, as noites, elas eram muito longas, assim, sabe? E era muito mosquito, tinha muito mosquito, você não consegue imaginar, assim. E aí chovia, piorava, trovões, não podia deitar, tinha que ficar de cócoras. Imagina a situação, com tudo molhado, Nossa! com o sapato molhado, não poder deitar. E aí eu falo, cara, com chuva é pior ainda. Agora, por incrível que pareça, as primeiras noites eu tava muito empolgado com o programa, assim. Tava lá dentro já e eu entrei para me aventurar. Eu acho que eu acabei ganhando esse programa porque eu absorvi todo o perrengue que ele podia me proporcionar antes de entrar. Tipo assim, cara, vai dormir no chão, vai comer mal e não reclama disso, tá tudo bem e vai que vai. Então, na primeira noite, quando a gente pula do barco, a nossa roupa tá na mochila. Então, a mochila tá encharcada Ai. na primeira noite, toda a roupa tá encharcada. Só que a minha calça era uma calça de moletom, a da galera não. Então a calça dele seca e a minha não seca por 2 noites. Então eu já durmo a primeira noite de short com mosquitos que aterrorizam a sua vida, assim. E aí todo mundo, Charles, eu não acredito que você dormiu de bermuda. E tá eu lá dormindo com a cara na areia, com a barba cheia de areia, e todo mundo, eu não acredito que o Charles está entregue a ponto de não se incomodar com mosquito, com areia, com nada. Então eu tava muito ali, cara, eu vim para viver isso. É difícil, é perrengue, mas eu vou viver isso. Então a minha primeira noite ela é turbulenta, ela é ruim, mas eu acabo transformando isso, sabe, numa experiência. Então eu falo pra galera, não tinha o que fazer, eu vou falar o quê? Vou sentar e vou chorar, ninguém vai me dar uma calça nova, porque a ideia era essa, a ideia é que a roupa estivesse toda molhada e a gente se virasse, é viver literalmente no seu limite. E É. aí, as primeiras noites, por incrível que pareça, eu passo muito bem, assim. Eu sinto muito as noites já no meio do programa, porque a gente já não dorme. Os mosquitos realmente não te deixam dormir. Eu não tive nenhuma reação alérgica, eu não fiquei empelotado. O meu problema maior era o zumbido. Era como se tivesse, imagina, um enxame de abelhas, só que de mosquitos nos 2 ouvidos. E você não consegue respirar. Então, às vezes, a gente ia para a beira do fogo, enfiava a cabeça, quase queimava o cabelo
porque era o único momento que a gente não sentia um pouco ou diminuía o zumbido. Então, já do meio pro programa pro final já não dormia. Pro final eram 2 noites de sono, e olha lá, eu, Lucas e Vitor ali, a gente estava dormindo junto nas últimas semanas, e a gente se olhava a madrugada inteira, conversava, a gente brincava, e a senhora tá acordada, né? Aí eu olhava para o outro e falava, eu tô, e você também tô. Então a gente não conseguia já dormir no finalzinho, mas é isso, é porque a gente também já estava vivendo ali o extremo É. durante 40 dias, então no finalzinho já era impossível de dormir. Agora, sim, dos participantes que conseguiram chegar na final, eu não sei se lá no ao vivo era diferente, mas eu acho que você foi o que suportou aparentemente melhor todo esse sofrimento. Porque, assim, os meninos estavam destruídos. A Flávia, eu vi ontem uma live da Flávia. Cara, a Flávia é linda. A Flávia, coitada, foi desgastada. O Pedro perdeu, acho que, sei lá, 30 quilos. Eu acho que você conseguiu chegar na final inteiro, né? Ah, obrigado. Mas eu de peso, eu perco 14 quilos. Mentira! Eu entro com 71 e saio com 57. Meu Deus! Então, ali eu não sei se percebe muito, mas quando me olho no espelho, já quando termina as gravações, eu fico assustado, porque a minha barba tá muito grande, A meu barba tá bigode, grande. meu bigode tá enrolando na boca, e eu vejo a cara, tipo assim, agora eu já ganhei uns 3 quilinhos, mas a cara tá assim, sabe, o osso, você consegue sentir o osso. Eu tirei uma foto que eu até vou postar ela depois no meu Instagram, que é uma foto que me aterroriza, assim, se eu olhar ela, eu falo, cara, o que aconteceu? Você tá muito magro, muito magro. Então eu entro com 71 e saio com Nossa! 57. Olha, mas Então, aparentemente, assim, não sei se os outros estavam muito muito devastados. pior. O Lucas, O tadinho. Lucas, coitado, ele perdeu acho que 15 quilos, e eles percebe-se isso ali, eu vendo, porque Isso aqui dele afundou e o olho veio para isso, frente. isso, E aí, ele, muito engraçado. Aí, quando vocês chegam lá na final, o que é o cabelo do Ipojucan, gente? Eu queria arrancar da cabeça dele aquele cabelo dele na final e botar aqui. Todos gloriosos, lindíssimos, exato. maravilhosos. Assim, meu Deus do céu, olha aí o que esse programa tinha feito com essas O que que é pessoas. esse programa? Outras pessoas, eu fiquei com medo das tranças, as pessoas falam, caramba, esse garoto não é o Charles, estava lá. Perrengue sinistro, chega aqui, tá todo diferentão, todo lançou um penteado e tal, mas a gente ali a gente já tinha também um tempinho em casa, então a gente conseguiu É, fazer os exames, conseguiu ir no nutricionista, conseguiu já ganhar um pezinho para tá bem na final. a parte de higiene também deve ser terrível, né? Fazer Olha, é cocô no terrível mato, porque não existe nenhum equipamento de higiene higiene, pessoal assim, nenhum. As pessoas falam, não, mas pera, não tinha um sabonetinho ali, não tinha uma pasta de... nada, né? Gente, foram 48 dias, tirando o Lucas, que ganhou uma prova onde ele ganha sabonete, É. escova de cabelo, travesseiro. Não existe. É 48 dias tomando banho naquele lago, e o banho é você entrar e sair. Tipo, passar a mão no seu corpo, passar a mão com aquela água de lago. No final, o meu cabelo ele já estava com umas crostas na raiz, porque era uma água de rio É. barrenta. Então, 48 dias, achando que está lavando o cabelo numa água de rio barrenta, você está acumulando ali mais sujeira, É. acumulando mais o lodo daquele rio. E aí, no final, o meu cabelo ele já tem uma coisa, tipo uma camada de uma gosma que eu já não consigo, graças a Deus, eu já não sei qual é a sensação, porque na hora ali eu só pensava, isso aqui precisa acabar para eu voltar para a vida real e lavar esse cabelo. E a emoção do primeiro banho pós-final de gravação? Eu falei numa outra live que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu escovava o dente, eu não sabia se eu tomava banho, eu não sabia se eu ia pro vaso, porque é isso, olha só, é tanto tempo sem usar essas coisinhas que o que eu vou fazer primeiro? E aí eu acabava que eu ficava na frente do espelho me olhando, porque eu nem estava me reconhecendo. E aí depois a primeira coisa que eu faço é tomar banho, porque realmente eu acho que o que mais pesou ali foi ficar 48 dias sem nenhum produto de higiene pessoal pra se Gente, meu limpar, sabe? Deus. É uma loucura isso. E eu não lembro quem foi que me falou, não sei se foi o Matheus ou se foi o Pedro, que falou quando ele entrou no banho, ele ficou um tempo sem conseguir reagir. Ele Uhum. sentou e só deixou aquela água cair. E ele olhava aquela água preta saindo do corpo dele. Primeiro que a sensação de ter uma água caindo na sua cabeça já te imagina, caramba,
O chuveiro, aí você já consegue assimilar as coisas. O chuveiro, a água cai, porque ali era isso, entra no rio e sai, a água tá caindo. Você tá sentindo a sensação, você tá tendo a sensação de ver, de sentir como funciona. E aí, quando eu começo, e aí isso é tempo, aí você fica lá paralisado no chuveiro. Quando eu começo a me ensaboar, realmente a água, e aí eu falo, gente, é impossível, a água ela sai escura escura. E eu acho que pior pelo cabelo, porque o meu cabelo ele realmente certamente. acumulou muita e caiu muito o cabelo. Então é como se tivesse descendo sem parar uma água escura, escura. E eu falo, caraca, eu tô perplexo com essa situação. É um programa, gente, que não dá para iniciar romances. Porque Não, e todo você mundo queria Pedro e TM, né? Até rolou uma bicotinha lá, mas o Pedro falou, não dá, gente, não não dá. dá. Eu lembro que alguém falou, não lembro quem era, que quando a gente se abraçava, e a gente tinha disso, né? Ganhou prova, aí todo mundo ganhou com o É, braço no alto. E aí falava, pelo amor de Deus, gente, tá bom, sai, porque o cheiro tá insuportável. Porque literalmente isso, imagina, 48 dias, sem nenhum produto, sem nenhum. Depois a gente consegue ganhar uma prova de Rexona, mas isso já é já na fase final, não, praticamente. é Antes não. disso, a gente tá ali. E eu E não aí, sabia, não, Charles, que era. Ah, desculpa, termina, perdão. não, pode falar. Eu ia Não, falar que era uma coisa. a importância do, rapidamente, de você entrar com isso na cabeça, de que, cara, entre preparado para viver no extremo. E o extremo parece que uma bobeirinha vai. Mas não, muda toda a sua rotina de jogo, o seu estresse, você já vai se estressar com pessoas por não ter uma escova de dente, um sabão. Então já entre sabendo disso. E esse é até o conselho que eu dou para todo mundo que me pergunta: qual conselho que você dá? Já entra sabendo que vai ter perrengue, que a noite de sono não vai ser boa. Vai ter gente que vai roncar, vai ter gente que vai peidar, vai ter gente que não vai dormir, vai ter gente. E você tem que entender que tá tudo bem, porque você escolheu entrar num programa de sobrevivência, sabe? Então, eu acho que quando eu entro assim, e eu acabo sabendo lidar com essas situações, porque eu entro com essa cabeça. Não. Sabe qual é o seu grande segredo, na verdade? Inteligência emocional. Você trabalhou tanto a sua mente, isso eu estou interpretando agora, tá? Você trabalhou tanto a tua mente que todas as adversidades que você encontrou lá, claro que deve ter tido várias surpresas, mas eu acho que você já estava tão aqui. Tudo bem que você era um cara forte, ágil e com mil habilidades, mas aqui você estava tão preparado, tão forte, que eu acho que esse é foi o seu maior trunfo. Aqui, ó, mais do que MOOC. Eu acho também, mais do que MOOC, a inteligência emocional foi muito importante. Principalmente se você lembrar que a primeira vencedora do No Limite foi a personagem que todo mundo achou que seria a primeira eliminada. A Elaine, que era uma mulher com um peso, sobrepeso, que todo mundo tinha certeza. Ela vai ser a primeira a rodar. E eu fiz uma live com ela, ela contou: Jorge, eu não tive problema nenhum com fome, com frio. Porque assim, como eu tinha o meu sobrepeso, meu excessozinho de gordura me aquecendo ali, mas principalmente eu tava aqui, ó. Mentalmente. E a gente consegue observar o jogo. Por exemplo, as pessoas começam a reclamar, as pessoas começam a se colocar na reta e saem, sabe? São eliminadas. Eu odiava comer comida sem sal, mas eu pensava, cara, tá todo mundo comendo comida sem sal. Então, imagina se eu vou ser a pessoa que vai reclamar disso. São 12 pessoas, ou são 8, ou são 10 pessoas que estão passando pela mesma coisa. Então, saber lidar com essas pequenas coisas é o que me faz chegar, por exemplo, talvez até a final, entendeu? Sim, Lidar com essas pequenas emoções. Sim. E Agora, me diga uma coisa. Você foi uma pessoa muito inteligente também nas convivências. Você fez a sua aliança, mas não que eu me lembre. Eu não lembro nem você ter atrito muito sério com ninguém. Mas, assim, ficou algum ranço? Não, eu acho que depois da final, principalmente, a gente teve ali a oportunidade de conversar todo mundo. Olhe para além. Eu acho que existem pessoas que a gente convive mais e troca mais, e pessoas que a gente convive menos e troca menos. Então, eu acho que já é uma boa resposta. É uma maneira elegante de responder. Eu queria que você falasse, estou com um Exatamente. ranço. Porque assim, eu não consigo te perder meu ranço da Gusa. Eu não consigo. Entendeu? Mas eu falo enquanto público, entendeu? Não estou falando da mulher, do ser humano. Eu falo da personagem que esteve lá. Eu não consegui superar ainda meu ranço dela, entendeu? Eu fiquei com muito ranço da Ninha também. Mas então, é isso que eu tá falo. passando.
enquanto telespectador, vocês têm uma visão totalmente diferente do que a gente está vivendo lá dentro. Eu lembro que quando eu chego em casa, eu tenho que desfazer a imagem que a minha família e que o meu namorado, que as pessoas têm dos participantes. Eu falo, cara, parou. Espera que agora eu vou contar o que é o No Limite, assim, vivendo dentro do No Limite. Aí eu começo a contar quem são as pessoas, sabe? O Vitor, a Ninha, a própria Ninha. Tipo, cara, desfaz essa imagem, que a mulher é maravilhosa, incrível, enfim. Ali ela estava jogando o jogo dela e ela não pode ser resumida aqui. Enfim, eu acho que isso é muito importante. Então, ranço, assim, instaurado, eu acredito que não ficou. Até porque dentro do jogo eu tentei me manter muito neutro, assim, sabe? Eu não me envolvi em grandes polêmicas, eu não me... Eu tive ali as questões, eu acho que das pessoas que eu menos me comuniquei, talvez dentro do jogo e fora, foi a Roberta, mas por questões lá dentro do jogo, tinham coisas que incomodavam, mas que eu preferia guardar para mim, sabe? Uhum. E eu acho que o que eu tinha que falar, eu falava. Ela me perguntava, Charles, e você é um cara observador? E ela falava isso, você é um cara observador, você nas provas você se mostra e tal. Então, quando você vê alguma coisa que não foi legal, que faltou, você pode me Fala dar um comigo. toque, você pode falar comigo. E aí eu dou o feedback para ela, porque querendo ou Sim. não, é fase em grupo e a gente precisa que todo mundo ali esteja, pá, vambora ganhar, vambora botar a mão na massa. Então, eu acho que a pessoa que eu menos convivi, talvez, assim, que tenha muito contato, seja ela, mas não, na final a gente já se encontrou, a gente Tava se tudo lindo. tava tudo, até porque eu ganhei, eu vou ficar ali alimentando, sabe? Então, tá tudo tranquilo. Agora, teve alguém que lá no programa você não chegou nem a ter nenhuma relação especial e aqui fora você está desenvolvendo uma relação que você não esperava que fosse desenvolver? Que eu não esperava que fosse desenvolver? Porque, por exemplo, todo mundo espera que você e o Jucan e Vitor sejam amigos para a vida inteira, que vocês se falem 3 vezes por dia, que um vai passar o Natal na casa do outro, que a gente cria essas fantasias, né? Então, Mas a assim, gente... Pode falar. Então, assim, mas aí eu fico imaginando, teve alguém, digamos assim, sei lá, a Andréia, que a Andréia falou que você foi uma pessoa que conquistou o coração dela, apesar dela ela ter sido muito Grupo Sol, e no tempo que ela passou lá, toda vez que ela vai dar uma entrevista, ela fala Charles. Bom, eu acho que esse exemplo foi perfeito, porque eu fico amigo da Andréia lá dentro, então eu não ia usar esse exemplo. Talvez eu ia usar o exemplo de alguém do Sol que saiu sem eu ter nenhum contato. Mas vamos pegar o exemplo da Andréia. Quando a gente está na fase em grupo, eu não consigo ver a Andréia jogadora, eu não foco nela nem no Sol. Eu estou ali para minha equipe, para o meu grupo e tal. E quando ela vem para a Estrela e eu consigo entender ela, me conectar com ela, eu falo, cara, que conexão incrível, assim, inexplicável. Que mulher. E aí a Andréia é uma das pessoas que eu falo todo dia, toda hora, sem parar, literalmente. A gente fala, você tá bem? Como é que tá o pós? Você tá tranquilo? Se a gente tá angustiado, a gente manda mensagem um pro outro. Então, literalmente, a gente desenvolveu uma amizade que eu tenho também com os meninos da minha aliança, mas que com ela, que não era a minha aliança, que a gente voltou para sair, eu acabo com ela todos os dias conversando, porque acabou que a gente criou ali na fase Estrela uma coisa muito bonita. Agora, pensando no Sol, numa galera que eu não tive contato, por exemplo, eu não tive contato com o Léo, com o Vandi, com a Tieme, eu acho que a grande surpresa talvez tenha sido o Léo e o Vandi. Aqui fora a gente se conectou, foi muito legal, assim, encontrar com eles. Eles, me abraçaram de maneira, assim, surpreendente, incrível. Isso antes de eu ganhar mesmo, antes de eles saberem também que eu tava na final. Eles, cara, o seu jogo foi muito bom, você fez o jogo que eu queria fazer. Então, eu ouvi deles coisas que eu não esperava, assim, sabe? Porque eu não conhecia quem era o Vand e o Léo, só via ali os personagens que jogavam nas provas. Então, que eu me surpreendi, talvez os dois, assim. Eu acho, assim, quanto público, que a saída do Léo foi muito precoce. Eu acho que ele tinha ali uma bagagem para arrepiar muito mais lá na frente. Exatamente. Tanto é que quando ele sai, a gente fica ali. Quem saiu? Porque a gente não assimila que é o Léo, então a gente não consegue entender. Quando a gente não, vê e a jogada que ele faz lá no portal da eliminação de criar um dali você vê, gente, o que esse homem não ia fazer mais lá na frente? Não ia fazer mais para frente, exatamente. Eu concordo, eu também concordo. Agora me diga uma coisa, e você justamente enfrentou a Andréia na prova da comida, depois de comer também cérebro de bode, minhoca, tem algo que você não coma mais? Então, eu
em casa eu não comia muito jiló e nem quiabo. Eram coisas que eu como se alguém, se eu tô já almoçando na casa de alguém, não tenho problema, mas se eu tiver que escolher, eu não como. Agora, depois de cérebro de bode e minhoca, porque a minhoca também, para mim, eu moro em Angra, então a gente pescava muito quando a gente era pequeno e usava minhoca e aquilo me aterrorizou ali dentro. Vocês não têm noção do que acontece na minha mente quando ele fala minhoca e aquele bicho se movendo ali. E aí eu pensei, cara, tava no Rio agora, por exemplo, e serviram pra gente uma polenta com quiabo. Eu falei, vou comer essa polenta com quiabo, assim. E comi ela todinha e me deliciei, porque eu pensei, se eu não gostava de quiabo, depois de comer minhoca e cérebro de bode, eu como tudo. Eu como tudo e meu paladar tá aberto pra tudo. Não, e você comeu aquilo com uma violência. Ou seja, uma coisa, eu sempre fico imaginando assim, o ato de você comer e fico depois imaginando o ato de você ver a cena de você comendo. Você se surpreendeu com você? Você Isso. devorou. Você, se tivesse com o meu prato, você comia. Eu me surpreendi. E ali eu ia fazer uma graça, assim, né? Pensando. Só que eu fiquei com medo de eu fazer graça, a Andrea comer mais rápido e ganhar, porque eu ia lamber aquele prato com cérebro de bode, ia virar ele assim. Porque eu tava na adrenalina, eu tava na É. adrenalina. Eu só não fiz isso porque o cérebro, ele era uma gosma, e você põe na boca, ele engole muito rápido. Então, se eu fizesse essa graça, talvez a Andrea terminasse a minhoca, É. já botasse o cérebro. Então eu falei, não vou fazer graça, vou só abrir a É. boca, que já é grande coisa, com aquela boca toda horrorosa, cheia de. Meu Deus. E aí eu penso nisso. E quando eu vejo que eu vou enfrentar a Andrea, uma semana antes não, na prova anterior da imunidade, a gente tem que salvar o Pires e o Pedro. E aí é a prova que o Rodrigo ganha, que é a prova da imunidade de ficar lá com os pezinhos no toquinho Uhum. que ele ganha do Vitor. E aí eu enfrento a Andrea. E a Andrea, ela surpreende todo mundo porque ela vai muito bem na prova, ela mostra a garra, ela fica mais de 3 horas, a gente ficou 3 horas e 15, 3 horas e 15, eu acho. Ali, e ela desiste depois de muita garra. Então eu falei, cara, eu vou enfrentar a Andrea. E hoje ela vai vir com muita vontade de ganhar, de vencer, igual o Vitor foi com o Rodrigo. Hoje ela vai vir assim, hoje eu vou ganhar essa merda. E aí, quando eu vejo que eu enfrento ela, eu falo, se eu já estava preparado para comer muito rápido, agora eu vou ter que ser 2 vezes mais rápido. E aí eu acabo cumprindo o que eu coloco na cabeça. Eu acabo sendo 2 vezes mais rápido. E eu pego a minhoca, eu como em 2 mãozadas. A primeira eu já pego o máximo que eu posso, ponho na boca. Exato. E aí ela sai, ela cai aqui no ladinho, sabe? E aí eu tenho que ficar. Tem um momento que eu Você tô assim. pega da barba. Isso, que tem que comer tudo, até se cair ali tem que comer. Então eu já não quero que ela caia, eu quero que ela entre. Então eu já vou botando ela pra dentro da barba, fica aqui pendurada, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. E aí eu vejo que tô sentindo ela me movimentar na minha boca, eu olho o potinho, tem um restinho de minhoca, mas tem muita terra. Aí eu falo, cara, essa terra vai me ajudar A a, degustar, a digerir. degustar, porque eu já não vou mastigar a minhoca, eu vou mastigar a terra, vai ser como se fosse uma Uhum. farofa. Eu pego aquela terra inteira e viro assim com um potinho, né? Viro tudo na boca, mastigo, 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 engulo. Pego o cérebro de bode, porque fica a terra ali na boca, fica mais difícil de engolir. Já olho o cérebro, vejo que ele é mais molengo. Falo, esse cérebro vai me ajudar a descer. Já faz, e já é automático. Ponho ele na boca, já ajuda a descer a terra. E aí eu finalizo a prova assim, de maneira absurda e rápida. Quando eu Absurdo. vejo, eu falo, cara, como que você fez isso? Aí eu não sei explicar, eu acho que é a adrenalina, o momento, a competitividade, a competição, você olhar para o seu adversário e falar assim, cara, eu tenho que ser mais rápido que você. E aí ali eu acho que é o que acontece. É, incrível. Agora, para a gente que ficou assistindo, teve uma enorme, uma gigantesca frustração de não ter tido o olho de cabra. Ele estava em algum. Vocês sabem dizer se ele estava? Porque ficou faltando dois menus Isso. ainda. Será que A gente não não sabe o sabe? menu, nem quando a gente vai fazer. A gente só descobre o menu quando vocês também descobrem, que é o momento que Entendi. abre. O menu, Ah, talvez, se tivesse gente. empatado, o próximo prato fosse o olho de cabra. Mas como o É, Vitor ganha do Rodrigo, nem a é, gente sabe. E a gente vai para a tribo falando: caramba, será que o prato era o próximo seria o olho de é. cabra? A gente também fica com essa dúvida. Ah, eu queria ter. Vocês deviam ter botado o Fernando para comer o olho de cabra. Agora sim, você chega naquela final numa emoção assim contagiante. Você chorou muito, você estava muito emocionado. O que bateu ali? Você chegou com uma. Como é que você chega com a certeza que vou ganhar? Muitas dúvidas, porque você estava muito emocionado.
Então, na final, você fala do programa ao vivo ou a última No ao prova? vivo. No No ao ao vivo. vivo, tá. Na final, são as sensações de jogar o jogo, vencer e chegar na final. Eu acho que é isso. Cara, você fez o que você se propôs a fazer, sabe? Você falou que você ia chegar na final, você chega. Só que aí você não é, você não só chega, você cria uma trajetória de emoção, emocionante. Então, quando a gente está na final ali, que já começa o Clécio saindo e falando as características de cada um, eu já tô chorando muito. Vocês É. não conseguem ver porque eu tô nos bastidores ainda, já não tô entrando. E aí ele entra, eu já tô chorando muito. Quando começa a minha parte, que aí é a minha despedida com o Vitor, que foi muito emocionante, que foi muito triste, porque é isso, eu tava muito feliz de estar na final. Mas eu disputei a última vaga com um cara que jogou comigo desde o primeiro dia. Então a emoção ela era muito maior do que estar na final. Era estar na final e saber que o seu grande, melhor e maior amigo, talvez no jogo, não estivesse. Então eu acho que ali eu revivi tudo isso na final. E aí é isso, tá vendo o Fernando ali ao vivo, tá vendo toda a galera ali sentada e falar, caraca, eu tô entre os três que tá disputando o prêmio. Então, passou um filme na minha cabeça, passou toda a minha história, toda a minha trajetória, toda a minha dificuldade de vida passou ali na minha cabeça. Então, eu só conseguia chorar e mais nada, assim. Eu chorava, tiveram que me dar um papel e ficar comigo porque Tem foto de você. eu não conseguia, exatamente, eu não conseguia. Porque é isso, é a sensação de dever cumprido. Eu acho que foi um momento que eu me permiti chorar também. Eu falei que no programa eu não me permiti muito, assim. Eu fui mais sucinto, eu fui mais mantendo um equilíbrio, eu não deixei as emoções tomarem conta, porque é o que a gente falou, a coisa da questão emocional. Eu controlei muito Inteligência no emocional. programa. Exatamente, eu me controlei no programa, eu joguei muito bem. Então, no último dia, eu me permiti viver todas as emoções que eu não me permitir viver no programa. Eu acho que foi isso. E fechou de uma maneira muito bonita. E agora, por exemplo, fala-se muito em BBB. Eu, sinceramente, acho que você, como ganhou, venceu o No Limite, eu não consigo ver você muito no BBB 23, por exemplo. Acredito que até outros Exatamente. participantes até possam ir. Mas pros próximos, você participaria de outro reality? Olha, eu respondi essa pergunta dizendo que eu participei primeiro do No Limite, que é o que eu considero mais difícil. Então eu acho que Nossa! o que vier, eu acho que eu topo. Eu topo assim, tô aberto, aberto, aberto. Agora, se fosse o contrário, se fosse participar de um e depois pôr um No Limite, eu já não sei, porque eu sei que eu ia Hum, enfrentar uma coisa pesada, eu já ia estar cansado de um sim. reality show. Agora não, agora eu sinto que eu tô com muito gás, muito gás. Eu já vivi o que eu considero mais difícil É. mentalmente e fisicamente, então eu acho que os próximos, se surgirem oportunidades, eu tô aberto. Ai, que delícia. E queremos. Assim, Queremos. e futuro? Quais são seus projetos? Vai se lançar na carreira artística ou vai continuar na parte de educação? Então, eu acho que eu não consigo sair da minha carreira, eu não consigo desistir assim, porque foi muito bonito toda a minha trajetória, tudo que eu Uhum. construí, sabe? As minhas defesas, as minhas questões sociais mesmo, as pessoas que eu defendo, é muito importante para mim. Então, com certeza, se eu não terminar o doutorado por agora, eu vou terminar em algum momento da minha vida. Pode ser que eu tranque ele e abra no ano seguinte para poder aproveitar esse momento agora que eu estou vivendo. E pode ser que eu queira conciliar os dois, eu não sei ainda o que eu vou fazer porque eu estou de férias, então eu tô aqui pensando e analisando. Eu quero muito aproveitar essa oportunidade que eu tive, que foi viver o programa e que foi ganhar o programa, para passar para a galera. A galera me manda muita mensagem legal, muita mensagem bonita, me pede muitas dicas, me fala. E eu acho que é muito legal eu usar esse momento e esse espaço Uhum. para dar esse feedback para essa galera. Então eu quero sim, e estou aberto a novas oportunidades. Eu quero continuar falando sobre o que eu já falo, usando esse canal também. Então eu estou Uhum. aberto a novas possibilidades, a novos trabalhos também, a convites. Eu estou aberto. Eu considero que o leque ele vai estar sempre aberto e a gente vai analisando o que me interessa, o Sim. que não me interessa. Então, a resposta seria sim. Eu estou disposto a me lançar mesmo nesse mundo e ir vivendo um dia após o outro. Não vou criar uma carreira, eu vou virar artista, eu quero ser artista. Não, eu acho que viver um dia após o outro é uma coisa que define muito bem o que eu quero fazer daqui para frente e aproveitando todo esse boom que está acontecendo agora. Qual é o seu signo? Eu sou pisciano.
É muito emocional e você deve ter um Capricórnio, uma Virgem de ascendente em algum lugar, porque você é uma pessoa muito madura, sabe? Muito madura, muito bacana ver isso. Ó, Charles, muito obrigado. Eu amei, estava muito ansioso para conversar com você. Você fez uma trajetória linda num programa histórico de representatividade, de provas terríveis. Terríveis, gente. Que surra de prova o No Limite deu nos outros programas. Então, assim, muito obrigado, muito sucesso. Aqui é a sua casa. Está aberto para... vou lançar um projeto, vamos conversar, vamos publicar no site. Aqui é a sua casa a partir de agora, tá? Muito obrigado mesmo. Não, eu que agradeço o espaço, eu que agradeço o convite. É muito legal, é muito importante falar essa experiência para você e para toda essa galera que está passando por aqui. Me sinto honrado em estar conversando com você assim, mesmo que de maneira virtual. É uma experiência incrível. E é isso, aberto a novas possibilidades. Deixa comigo que qualquer coisa a gente está se falando pelas redes ou abrindo novos contatos aí. Mas eu que agradeço o convite e agradeço por essa conversa que foi incrível. Falar sobre isso para mim é muito legal. Então, obrigado. Ó, beijão, dá um beijão pro Diogo. E pra sua mãe, fala pra sua mãe querida. Fica calma que você não vai aprontar mais nada por Pode deixar, que ela estava comentando aqui o tempo todo, ela está comentando aqui. Pode deixar que eu vou dar um recado para ela. Beijo, fique bem. Obrigado. A live fica Você salva, também. galera, viu? Beijo pra vocês também. Tchau, galera. Obrigado.